Há muitos anos, gente, eu tenho trabalhado as questões da pós-modernidade sobre o efeito na subjetividade humana. Ou seja, o que representa para a subjetividade humana a revolução tecnológica, a inteligência artificial, a horizontalização dos laços sociais, da globalização, uma sociedade que não é mais vertical, não é mais padronizada. Do meu ponto de vista, quando surge a psicanálise, ela surge uma sociedade vertical e padronizada, onde o complexo de Édipo é uma belíssima leitura, mas eu entendo que nós precisamos de algo além do complexo de Édipo, quando a sociedade não tem um padrão fixo e é horizontalizada. Enfim, eu vou fazer uma pequena síntese dos trabalhos que eu tenho feito nesses últimos tempos, que eu dataria, sei lá, já há mais de 20 anos. O primeiro livro que eu abordei isso foi 96, eu acho, da palavra ao gesto do analista, onde eu preconizava que nós iríamos sofrer uma mudança grande na psicanálise vista como compreensão para a psicanálise vista como consequência. Do Freud explica para o Freud implica. Bom, como é que eu vejo a questão da pandemia hoje dentro desse cenário que a gente está abordando? Eu acho que o coronavírus, ele evidenciou uma revolução que não está sendo feita agora, que já foi feita há uns 20 e poucos anos atrás, e que nós estávamos com dificuldade de entender, de compreender, de gerar respostas a essa mudança que eu acabei de falar, daquilo que eu chamo de Terra 1 para Terra 2. Me explico. Foi por volta de 1991, 1992, que surge a web, que surge a rede mundial de interligação, a rede mundial dos computadores. É talvez um dos marcos mais importantes para nós entendermos a passagem do mundo vertical para o mundo horizontal, para o mundo, nos nossos termos, do mundo edipiano para o mundo pós-edipiano, de um mundo de compreensão para o mundo de consequência, do mundo do simbólico para o mundo do real. Estou falando sobre diversos flashes, cada um para abranger mais o interesse de todos. Essa imensa mudança, a meu ver, foi negada por muitos. Nós vivemos vários movimentos reacionários no sentido de uma ação para trás, e especialmente na classe política, que não se preparou para um mundo globalizado. Os políticos continuaram a fazer uma política focal quando o mundo virou global. Nós já sabíamos que aquilo que acontece com o chinês no meio dos confins da China nos toca diretamente, mas parece que, por exemplo, Trump não sabia, que ele achava que o coronavírus poderia ser bloqueado pela muralha da China ou pela muralha do México, etc. Enfim, eu entendo que nós estamos num momento vivendo uma mudança mais importante que a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, como vocês sabem, foi em 1989, e Eric Hobsbawm datou o início do século XXI da queda do Muro de Berlim, dado o fim da Guerra Fria, mudanças das relações econômicas e políticas entre um lado e o outro do Ocidente. Eu acredito que a mudança que a gente está vivendo nessa passagem de uma terra que eu chamo de Terra 1 para uma mudança de Terra 2 é muito mais importante, porque todos os nossos hábitos serão diferentes daqui para frente. As consequências psíquicas dessa mudança são imensas, porque a começar que nós temos uma prática baseada no pai, no complexo de Édipo, insisto, na verticalidade que Freud soube tão bem capturar, para uma nova realidade onde eu tenho, não vou fazer uma análise só para me entender melhor, mas para saber como é que eu vou me confrontar ao intangível. Aqui eu estou pondo a palavra intangível, onde eu poderia, se eu estivesse falando só com pessoas de formação lacaniana, eu diria como é que eu vou me confrontar com o real. As pessoas de formação lacaniana sabem que real em Lacan não tem nada a ver com realidade. Tem a ver com uma coisa dura, tem a ver com aquilo que não tem nome nem nunca terá. Ou seja, então,
nós temos duas clínicas em Lacan. Uma primeira clínica, que é a famosa clínica do inconsciente estruturado como uma linguagem, aonde o objetivo é entender a lógica da combinatória dessa linguagem e aumentar o conhecimento da pessoa sobre a sua vida inconsciente, para falar de uma maneira geral. E uma segunda clínica, a primeira clínica é baseada na linguagem, portanto, é baseada no simbólico, a supremacia do simbólico, e uma segunda clínica que é a supremacia do real. A supremacia do real, que faz com que você diminua a sua expectativa de que amanhã eu vou saber melhor, e em sabendo melhor amanhã, eu então poderei agir melhor ou agir mais garantido. O segundo Lacan, a segunda clínica, a clínica do real, é uma clínica que diz que você não chegará a esse saber garantido, porque existe um intangível, existe na base do ser humano algo que não tem nome nem nunca terá. Por quê? Porque nós humanos, a existência precede a essência, enquanto nos animais a essência precede a existência. Então, o que é necessário dar um passo além na análise e levar do Freud explica, como falei agora há pouco, ao Freud implica. Paro esse comentário. São dois comentários freudianos, né, para dizer que eu acho que nós não podemos ficar tranquilos em nenhum tipo de ritual. Que eu acho que a psicanálise não tem standard, mas tem princípios. Então, tem que me perguntar qual é o princípio. Se me perguntasse, não num grupo como esse, só de colegas analistas, mas de uma maneira geral, se me perguntasse qual é o princípio, eu acho que o princípio elementar de quem faz uma análise é estar... Eu gosto de uma frase de um italiano que eu não sei quem é, que diz assim, é o homem pronto a todas as circunstâncias. Ou seja, alguém que sabe dar uma resposta frente ao intangível sem ter que se valer dos seus sintomas, das suas mentiras neuróticas, psicóticas, perversas, seja o que for. Estou chamando mentiras no sentido que ocupam, que tampam um buraco. Então, eu entendo assim, se fazer uma análise é fazer a pessoa, primeiro, ter o maior conhecimento, como o nosso, enfim, o velho princípio da análise do aumento do conhecimento inconsciente. E o segundo, se defrontar com o incognoscível, nós temos que ser criativos de possibilitar um encontro com o intangível, com o incognoscível, com o real, e fazer o analisando chegar a essa consequência das formas e dos meios que nós tivermos naquele momento. Lacan dizia que não é o analisando que resiste, é o analista. Então, eu vejo que nós não devemos nós sermos resistentes a esse real e a qualquer padrão. E a última coisinha que eu falaria seria assim, eu me lembro, quando na direção estava vendo os princípios do seu poder, é um texto clássico de Lacan, de 1958, para quem não tem maior percurso lacaniano. Nesse texto é que ele diz que o analista não deve responder à demanda do paciente. E eu me lembro, anos atrás, quando isso ficou popular, o analista não responde à demanda, o analista não responde à demanda, isso virou um chavão. E aí o paciente ligava e dizia assim, olha, eu tenho 1 hora hoje, às 11 da manhã, daria para trocar para as 4 horas da tarde? E a pessoa, antes mesmo de saber se dava ou se não dava, ele dizia, não dá para trocar. E aí ficava todo feliz, dizendo, eu sou um lacaniano, eu não respondo à demanda. E eu sempre achei graça nessa forma, porque eu acho muito mais interessante, quando frente a um caso de histeria, por exemplo, não dá para isso, não dá para aquilo, você responder, claro que dá, claro que dá. E é um dos manejos possíveis. Você, ao responder claro que dá, você não responde a demanda só dizendo, respondendo a demanda. Quer dizer, esvaziando a possibilidade da pessoa dizer eu não fiz tal coisa por causa disso ou por causa daquilo. Não, você quer tal coisa, você é feliz, está aqui. Você está feliz e a pessoa se constatar
né? Que não é o analista que não responde a demanda, é que nós não temos a resposta última a demanda nenhuma, porque nós não temos a explicação última do que deve ser a vida. Então, nós deveríamos confrontá-lo a esse real para levá-lo a uma invenção do que isso seja. Se pode esperar depois da pandemia. Uma vertente das pessoas que querem voltar à natureza, que diz assim, esse vírus só existe porque chinês comeu porco, comeu cachorro morto, e aquele cachorro que aquele chinesinho comeu no interior da China chegou a mim aqui em Gramado, Rio Grande do Sul, e eu peguei esse coronavírus, enfim. É claro que eu estou fazendo uma certa caricatura, mas é talvez para poder dizer enfaticamente que a ideia de que o homem volte à natureza não me satisfaz, é porque eu não acho que o homem nunca esteve na natureza. É porque eu entendo que nós estamos em conflito com a natureza e não em harmonia com a natureza. Que quem está em harmonia com a natureza é uma vaca, que não duvida, é uma abelha, que é certeira, é uma girafa, que sabe o que tem que fazer, é um leão, uma leoa, enfim. Eu acho que os animais têm na sua carga biológica uma possibilidade de viver sem conflitos e viver naturalmente, onde a natureza responde desde o nascimento pelo ciclo de vida deles. Não acho que nós possamos viver naturalmente devido à nossa existência precoce em relação à essência, como agora há pouco falei. Então não acho bom dizer equilíbrio com a natureza. Não acho bom também, quer dizer, não me convence, mas haverá isso com muita insistência, a ideia de estar reequilibrado com os deuses ou com Deus, depende de cada um. Pessoas que acham que o problema do coronavírus foi porque nós nos comportamos mal, provocamos a ira dos deuses, nós estamos sendo castigados, e se nós tivermos mais fé, cada um defendendo a sua, né, cristã, budista, seja qual for, mais fé, nós ficaremos melhor. Existe uma terceira corrente, que é a mais disfarçada, a meu ver, que é mais difícil da gente perceber, que é o equilíbrio com a razão. O que é que está em voga nesse momento, que está todo mundo apavorado frente ao coronavírus? O que está em voga é o discurso científico. Existem falácias, por exemplo, como alguns governadores que vão dizer, baseado na ciência, eu digo o quê? Isso é uma falácia. A ciência tem método científico para se estabelecer, mas não tem método científico para se justificar. Quer dizer, é o método científico que consegue você extrair uma célula-tronco embrionária. Você tem um método científico para fazer isso. Você não tem um método científico para justificar extrair a célula-tronco de um embrião. A justificativa da ciência, curiosamente, não é científica. Então, nós temos que ser responsáveis pelas nossas opções. E a responsabilidade não é química nenhuma que vai poder nos dar coragem, responsabilidade, amor, desejo, etc. Embora o Harari, que faz tanto sucesso com seu livro Homo Deus, pense que nós chegaremos à transformação do homem numa bioquímica duplicável, reproduzível, manipulável, etc. Não acredito nisso, por todas as razões que eu falei antes. Então, eu acredito, Grace, que nós temos um equilíbrio com a natureza, e o mundo defende, um equilíbrio com os deuses e um equilíbrio com a ciência. Como se a ciência, que pode nos responder, espero, bem sobre o coronavírus, respondesse, por exemplo, sobre o amor humano, sobre por que eu quero ter um filho ou coisas similares. Enfim, podemos viver uma área de cientificismo. Dessas três, a que me parece mais adequada para responder a um novo tempo que foi anunciado com o estardalhaço do coronavírus, é a resposta psicanalística. Por isso que eu falei no começo que eu via a psicanálise como o mais forte instrumento de tratamento de Terra 2, de pós-modernidade, da globalização, do intangível. Então, acho que não será nenhuma das coisas anteriores, mas o que nós podemos preconizar como sair disso é sair na possibilidade
de saber que eu preciso do outro, na medida que a minha identidade se faz, se constrói na combinação com o outro. Não se constrói a partir de um padrão isolado que eu tenho que me adequar, como era a nossa visão antiga, mas se constrói na inter-relação com o outro, que nós somos basicamente, eu preciso do outro para ter notícias de mim. Eu preciso de você para saber de mim. E nós temos que saber cuidar muito bem desse lado social. Porque para muitos talvez já seja conhecido, para outros não. Talvez alguns saibam que eu criei um programa na TV Cultura com esse nome, Terra 2, exatamente, Sander, para diminuir o reacionarismo, porque as pessoas, frente à flexibilidade de Terra 2, pela quebra dos padrões verticais, no primeiro momento as pessoas acham formidável. Oba, liberou geral, bacana, vou poder fazer várias coisas que antigamente eu sofri de coerção, etc, etc. No segundo momento, ele se depara com a angústia da escolha. A angústia da escolha é uma coisa que fica muito evidente nesse novo momento, porque, como não tem padrão, eu tenho aumento de escolha. Imaginemos, como eu já falei, se eu tenho 10 possibilidades pela frente, que eu escolha uma, a única certeza que eu tenho é que eu perdi 9. Então, Sander, eu propus à TV Cultura fazer esse programa teve muito boa aceitação, ele inclusive ganhou o prêmio do melhor programa de televisão brasileira pela PCA em 2017, que me chama a atenção que existe uma avidez das pessoas, Sander, quererem entender mais que mundo é esse que a gente está, porque ele é tão diferente, né? Peguemos, por exemplo, o nascimento e a morte. Viraram 2 cardápios, né? Isso era impensável até pouco tempo atrás. A gente morria de morte natural, se falava. Do que morreu? Morreu de morte natural, né? Até hoje a gente diz assim, se diz para alguém, não, minha tia morreu. Ah, é? Que idade ela tinha? 90. Ah, então tudo bem. Eu sempre fico pensando, tudo bem para quem? Né? Para a tia talvez não fosse tudo bem se ela estivesse legal, não seria tudo bem. Mas a gente tinha ideia da morte natural. E hoje em dia a gente tem eutanásia, distanásia, ortotanásia, suicídio assistido, só para começar o cardápio de como é que uma pessoa quer morrer. Tem cardápio semelhante do como é que eu quero ter um filho. É ovo congelado, é espermatozoide do companheiro, é espermatozoide de uma outra pessoa, é casal homossexual. Enfim, tem uma gama também impensável até recentemente. Frente a tudo isso, aumenta, Sander, a nossa responsabilidade muito grande, porque quanto mais você tem uma sociedade com padrão, você tem mais disciplina e menos responsabilidade. Quando você pergunta para um assassino nazista se ele é culpado, ele vai dizer que não, porque ele estava cumprindo a disciplina de um dos exércitos mais disciplinadores do mundo, que era o exército nazista. Então, ele pensava que ele não tinha responsabilidade porque ele tinha disciplina. Nesse mundo de hoje, onde você não tem unificações, você não tem uma universalidade, onde a mudança do nome para globalização, né, que é a multiplicação dos uns, as pessoas ficam com muito medo dessa responsabilidade, ficam muito angustiadas de estarem numa vida sem garantia. E, sem dúvida, como você diz, acredito que vai ter um movimento reacionarista imenso, que já estava tendo, e ao sair disso, as 3 vertentes que eu enumerei, a vertente naturalista, a vertente religiosa e a vertente cientificista, são 3 vertentes reacionárias que tentarão dizer que, que o buraco apareceu porque a gente errou em alguma coisa antes. Não, o buraco apareceu porque nós temos um buraco e nós temos que saber lidar com a vida mantendo a possibilidade do buraco e não tampando o buraco com qualquer besteira que se apresenta e que são muitos. Eu preciso do outro para calcular
para saber de mim mesmo. Eu estou batendo nessa tecla. Essa tecla, para os lacanianos aqui presentes, eles devem saber que acompanham o Lacan desde o primeiro trabalho dele, que é o estágio do espelho, aonde a gente descobre nesse trabalho dele, que é o famoso trabalho onde ele fala, ou ele demonstra, ele faz uma metáfora, a metáfora do espelho, por que nós nos chamamos, por exemplo, por que Juliana se chama Juliana, no seu caso, né? Você não escolheu se chamar Juliana. Você recebeu esse nome do seu pai, da sua mãe, da sua família, e atrás do nome Juliana tem uma imensa história ao qual você teve que se alienar. O que quer dizer isso? Quer dizer que mais ou menos aos 2 anos de idade, por exemplo, você chegou para sua mãe, você que falava na terceira pessoa, como toda criança, você virou para sua mãe e falou assim: mamãe, Juliana quer água. Aí a sua mãe olhou para você, achou que você já estava grandinho e disse: minha filha, não é Juliana que quer água, é eu que quero água. Ela falou: mamãe, você está com sede também? Ela falou: não. Ela deu um golpe fatal em você. Não, não, minha filha. Eu é você. Não, maravilha, né? Todos nós ouvimos isso um dia na vida. Eu é você. Lacan adorou isso, inclusive lembrou do poema de Rimbaud, que dizia: eu é um outro. Quer dizer, a dita Juliana, a falada Juliana, não corresponde a algo que ela teve que se alienar, senão, no mínimo, ela ia morrer de sede e não estaria aqui hoje para conversar com a gente. Essa experiência é uma experiência que fez Lacan dizer: sou onde não penso e penso onde não sou, revertendo o discurso cartesiano. Repito, sou onde não penso, quer dizer, sou Juliana, sou onde não penso e penso julianamente onde não sou, que é aquilo que aquela massa de carne movente que eu era originalmente. Massa de carne movente é uma expressão que Lacan se refere aos bebês para o horror das mães. Olhar aqui dizer que é uma massa de carne movente um bebê humano. Enfim, mas o que importa, Juliana, dizer é que a necessidade de eu me fazer a partir do meu encontro com outro é inevitável, e isso faz parte de um cálculo subjetivo que o Freud fala em Mais Tarde na Civilização, e Lacan também faz a mesma coisa, dizendo a nossa condição de sujeito somos sempre responsáveis. Quer dizer, nós somos responsáveis pelo nosso acaso, pelo nosso encontro, pelas nossas surpresas. Não somos culpados, somos responsáveis, insisto. E isso fica muito mais evidenciado quando você tem uma sociedade que perdeu os padrões unitários. Uma sociedade que você tem que, cada um tem que ter uma resposta singular, que seja ir fazê-la passar no mundo. Sobre a qualidade de vida e vida qualificada. Principalmente no momento como hoje, todo mundo fala assim: eu quero ter qualidade de vida. A qualidade de vida é ser de Porto Alegre, essa cidade cheia de trânsito, o rio poluído, vou para Gramado, onde eu virei pássaros de manhã, etc. Não sei, para alguma pessoa isso pode ser formidável. Para outra pessoa isso pode ser uma coisa horrorosa. Não ter poluição, não ter buzina, não ter motoboy. Olha que coisa chata, né? Quer dizer, todo mundo está louco para sair de casa, ir num botequim, tomar um café. Quer dizer, então, como é que a gente vai saber? Não existe um bom para todo mundo. A ideia de que eu tenho que ter qualidade de vida faz um bom para todos. Eu prefiro dizer que as pessoas têm que ter uma vida qualificada. Ou seja, como é que você, Laura, que eu estou vendo aqui na minha tela, como você, Giovana, como você, Beatriz, como você, Denise, essa é a minha tela, como você, Grace, né, qualifica a vida que tem. E você tem que se responsabilizar por essa qualificação. E essa qualificação, se você pode fazer, no primeiro momento, na, na solidão da sua invenção, essa sua invenção só poderá ser validada quando você se responsabiliza por ela. Você só se responsabiliza por ela no contato com o outro.
seguinte maneira: eu não acho que o Covid acelerou, eu acho que ele escancarou. Eu acho que a gente estava tentando não ver e não dá mais para não ver que nós estamos num outro mundo. Você falou de inteligência artificial, eu vou centralizar meu comentário sobre a sua fala na inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É um avanço tecnológico impensável para o ser humano nos últimos 60, 80 anos. O cérebro de inteligência artificial, ele ultrapassa o nosso cérebro. Nós demoramos milhões de anos para construir nosso belo cérebrozinho, e eu acredito que ninguém aqui duvida que a memória do seu iPhone é muito melhor da memória do proprietário do iPhone, né? Então, nós já temos uma memória acessória no iPhone que é muito superior à nossa memória. Eu uso óculos desde muito pequeno, então há muito tempo eu convivo com a tecnologia. As pessoas acham, mas será que a gente vai conviver? Mas a gente vai conviver muito mais. Esse troço daqui é um troço tecnológico, né? Agora, as pessoas não se chocam quando eu digo uso óculos, as pessoas se chocam da pessoa querer colocar no cristalino uma lente de longo alcance, como se fosse um fuzil. Vai haver já já quem queira fazê-lo. Vai haver já já, nós já fazemos implante coclear, aí todo mundo fica feliz com o implante coclear. Mas já já você vai poder ter a memória do Google no seu cérebro, já está previsto isso para os próximos 5 anos. Vocês já pensaram no problema para o analista? Quer dizer, nós analistas fazemos até hoje, não é? O Freud chamava que era o tratamento da memória, agora vai ser o tratamento vai ser o oposto, o tratamento do que eu não consigo esquecer. Horrível, né? Se eu não conseguir esquecer mais nada. Já pensaram o que vai acontecer nas nossas vidas, como a gente já comentou? Enfim, mas para poder centralizar a questão, Michele, eu diria o seguinte: a inteligência artificial é um avanço monumental da parte do ponto de vista tecnológico e a gente vai ter que se entender com ele. Tem 3 posições básicas para a inteligência artificial. Uma que são dos biodefensores. E os biodefensores, tem gente muito boa entre os biodefensores. A dos biodefensores, como por exemplo a Arara, que eu já citei, quer que nós façamos menos avanços tecnológicos, que a gente pare, defenda a biologia, de onde é o nome biodefensores, porque tem medo que nós sejamos suplantados pela tecnologia. Então, eles fazem um discurso de vamos proibir que tal coisa seja feita, sei lá, tais experimentos possam ser feitos, a clonagem humana possa ser feita e assim por diante. Eu não acredito que vai funcionar por 2 razões, porque é melhor retomar. O homem em frente à inteligência artificial. Não é novidade nós utilizarmos próteses nos nossos corpos. Dei como exemplo o fato de eu usar óculos há muito tempo e ninguém dizia você tem uma prótese na sua cara. Mas eu tenho uma prótese na minha cara, né? Nas próteses dentárias são muito conhecidas, próteses de osso são muito conhecidas. Agora, quando você começa a fazer quase um homem todo de próteses, né, isso começa a assustar. Então, tem certas pessoas que são os biodefensores que acham temos que parar, porque senão vai acabar a espécie humana. Tem outras pessoas que são os pós-humanistas que acham temos que avançar, porque eles querem que acabe a raça humana e que nós sejamos substituídos por uma raça melhorada, que seria uma raça proveniente da inteligência artificial. Veja, os dois se equivalem, porque se eu sou biodefensor, é porque, teleologicamente, eu acredito que a raça humana pode deixar de existir. E os pós-humanistas defendem a ideia que se a gente pode deixar de ser humano e virar uma máquina, tanto melhor. É a posição, por exemplo, para quem conhece, da Singular University, lá na Califórnia, né, que acham que dentro de poucos anos, daqui 10, 15 anos, nós seremos realmente substituídos pelas máquinas. Eu não concordo nem com uma posição nem com a outra, quer dizer, na base, porque eu não acredito que a gente possa ser codificável. Explico-me. Quando eu brincava agora há pouco com o Juliano no estágio do espelho,
e dizia que havia uma coisa, depois houve algo chamado Juliana, e ela se alienou na imagem da Juliana. A minha pergunta é, será que tudo aquilo que ela era foi capturado pela imagem que lhe foi oferecida? E a resposta é não, porque como a nossa existência é anterior à essência, a máquina jamais será capaz de codificar integralmente o humano. E se não é possível de codificar o humano, né, não será possível de reproduzir, porque eu só posso reproduzir aquilo que eu consiga codificar. Essa é uma terceira posição, eu dizia de três: biodefensores, pós-humanistas e transhumanistas. Na posição transhumanista, você tem um aceleramento de várias atividades, um aceleramento feito pela máquina de várias atividades até então humanas. Por exemplo, o médico radiologista. O médico radiologista vai dizer assim, eu quero dizer para você, vai dizer para o cliente, este raio-x é preto, essa folha é branca, mas enfim, esse raio-x, eu já vi essa imagem 50 mil vezes na minha vida, posso afiançar que é tal coisa no seu pulmão. E a máquina vai dizer, eu já vi esse raio-x 50 milhões de vezes. Quer dizer, a capacidade comparativa daquilo que é cifrado será muito maior na máquina. Isso quer dizer que o radiologista vai deixar de existir? Não. Mas isso quer dizer, como a Michelle falava, né, que nós vamos ter contrariamente ao que se pensa, e eu concordo com o que a Michelle diz, nós vamos ter um reavivamento do humano na contrapartida da máquina. O radiologista, como hoje existe, vai deixar de existir. Todos os trabalhos que possam ser capturados através das cifras serão feitos muito melhor, muito rapidamente, muito mais certeiramente pela máquina. A direção de um carro, de um caminhão, será feita melhor que uma máquina. Os motoristas vão perder emprego? Vão. Isso quer dizer que não vai ter emprego? Não, vai ter muito emprego. Então é um mundo maravilhoso? Não, porque a qualidade que o motorista tem de dirigir o caminhão não é a mesma qualidade que ele pode depois ter na conversa com o que uma máquina pode fazer. Nós vamos ter que criar métodos educativos rapidíssimos para que não haja um disparate entre o avanço tecnológico e a possibilidade do homem acompanhá-lo. Mas, enfim, como eu acredito firmemente, e acho que a psicanálise, de novo, é a que mais evidencia isso, e na escuta de cada dia dos analisandos, de que jamais você consegue ter uma resposta última e cifrada, que o que nós teremos que fazer é, cada vez mais, redescobrirmos a variabilidade humana no confronto e na articulação e na criatividade junto com aquilo que a máquina sabe fazer. Eu acredito que nós temos uma psicanálise pós-edípica. A psicanálise durante 100 anos foi uma psicanálise feita na chave edípica, eu ao menos aprendi assim, eu acredito que todos que estão nesse debate, nós aprendemos a tocar a música na clave de sol, ou seja, na clave do Édipo, e de repente nós temos que nos deparar com novas realidades sintomáticas, por exemplo, as escarificações da pele, as loucuras toxicológicas, os crimes inusitados, os assassinatos de pai e mãe, etc., que dificilmente podem receber guarida de tratamento de explicação nas nossas explicações verticalizadas, edípicas. Eu posso dizer que Susana Richthofen é psicótica, perversa, neurótica, histérica, posso defender todas essas coisas. Então, me parece insuficiente para os novos sintomas que nós temos nos deparar hoje em dia, já citei alguns, acrescentaria fracasso escolar, suicídios, etc., que tem que responder que onde a palavra está em curto-circuito, onde, como você disse, está fragmentado. Sim, nós temos que ter uma possibilidade do tratamento do fragmentado, porque ele é primo irmão do múltiplo, mas não acredito que a gente precisa de chamar isso de pós-psicanálise, eu a chamo simplesmente de psicanálise do real,
e que nós temos um longo caminho pela frente e acredito que nós podemos realmente trazer melhor compreensão de Terra 2 a todo mundo e melhor tratamento de um gozo inominável que estava disparatado por aí, que a gente pode acolher nos nossos consultórios.